mais sobre o caso Monte Rijane, porque agora eu já queria falar sobre as quartas de final do Mundial de Clubes. Já estou aqui com o meu amigo Rangel nos estúdios do O Povo News. Vamos lá trazendo as informações. Na tarde de ontem, Fluminense venceu a Inter de Milão, avançou de fase e enfrentará o Al Hilal pelas quartas de final do Mundial de Clubes, Al Hilal, que é da Arábia Saudita. Vamos com mais informações para falar então sobre esse assunto. Convidamos aqui ao nosso Povo News Rangel Diniz, da editoria de esportes do Povo. Rangel, muito bom dia, seja bem-vindo aqui ao nosso O Povo News. Vamos lá então falar de quartas de final desse Mundial. Na sua avaliação, qual vai ser o confronto mais difícil, mais complicado e quais as chances dos dois times brasileiros, Fluminense e também Palmeiras, de avançar de etapa nessa competição? Muito bom dia. Muito bom dia, Ítalo, todos que acompanham o Povo News. Assim, né, como é gostoso esse clima de Copa do Mundo, né, da gente esperar as surpresas, da gente ver as zebras. O próprio Fluminense ontem aprontando para cima da Inter de Milão. A gente viu, né, assim, a gente pensa nessa superioridade sempre do europeu e todos os discursos que tem em volta da Copa do Mundo de Clubes, elas cercam isso, né? Quando o brasileiro vence um europeu, o futebol europeu é uma farsa, o futebol brasileiro está acima. Quando é o contrário, parece que o brasileiro é muito abaixo e a gente está jogando outro esporte, eles jogam outro esporte acima da gente. Então, a gente vê que esse discurso vão se equilibrando, né? E vai mostrando o que é a verdade dentro daquele campeonato. Que o futebol brasileiro, ele poderia, sim, competir com um segundo escalão da Europa, que tem jogo contra esses times grandes, né? Como o Fluminense fez ontem, e a gente vê também o Flamengo ali disputou com o Bayern, mas não venceu. E é isso que a gente está falando, né, Ítalo? Jogos que acontecem, que você joga e você espera um resultado, pode acontecer outro, pode ter uma surpresa. Não é como foi o PSG e Inter Miami, que realmente ali sim parecia que estavam praticando outro esporte, né? Era uma diferença muito grande. Para as quartas de final, eu imagino que os dois brasileiros eles têm missões difíceis, né? O próprio Fluminense esperava que iria pegar um Manchester City, que era um dos favoritos da competição, enfrentou o Al Hilal ontem e foi eliminado, até levando destaque também para os brasileiros do Al Hilal, que jogaram muito bem, conseguiram eliminar o City e agora vão enfrentar o Fluminense, né? Vai ser um jogo bastante físico. O Fluminense já mostrou que não tem vergonha de mudar de tática de um jogo para o outro. Renato Gaúcho, né, que muito se fala que é aquele técnico que é mais na liderança, na conversa com os jogadores, mas que na verdade ele mostrou também muita tática, né? Então, vão as surpresas que vão acontecendo. E pelo outro lado, o Palmeiras vai enfrentar o Chelsea que ganhou de 4-1 do Benfica, mas é aquele resultado um tanto quanto enganoso. Jogou bem, mas os 3 gols do 4-1 saem somente na prorrogação. O jogo termina empatado, a gente lembra, né? O Chelsea estava vencendo por 1-0, quando restavam 5 minutos de jogo, teve a paralisação por conta de um aviso de tempestade. Na volta, o Benfica empata, e lá na prorrogação é que realmente o Chelsea sobressai, faz mais 3 gols, vence por 4-1, agora enfrenta o Palmeiras. E assim, Ítalo, a gente tem uma chance que deixa de ser remota de ter um brasileiro, até um confronto brasileiro numa semifinal, certo? Porque são adversários mais acessíveis, mas ao mesmo tempo, né, mostraram que quando eram mais acessíveis também corresponderam. Então, uma semifinal difícil, forte, são os dois brasileiros que restam. Se esperava ali também, antes do chaveamento, que o Botafogo poderia cair numa chave diferente do Palmeiras e a gente ter talvez 3 ou os 4 brasileiros na próxima fase, mas realmente quando começa a funilar, os times que são mais fortes também têm maior investimento, colocam seus principais jogadores e o campeonato vai ficando ainda mais difícil. Muito bem, uma atualização aqui em relação ao Fluminense após a classificação histórica sobre a Inter de Milão no Mundial de Clubes. O Fluminense tem um problema para as quartas de final. O lateral esquerdo René é desfalque confirmado por acúmulo de cartões amarelos e não enfrenta o vencedor de Manchester City ou Al Hilal na próxima fase. Já tivemos, no caso, o vencedor foi o Al Hilal. Está definida aqui uma das quartas
quartas de final. O que já está definido, então, para essa próxima etapa do Mundial de Clubes? Hoje ainda teremos 2 jogos. O Palmeiras enfrenta o Chelsea, o Fluminense enfrenta o Al Hilal, que se classificou ontem, o Paris Saint-Germain enfrenta o Bayern de Munique. Acredito que será um jogo realmente imperdível, talvez o melhor dessa competição até agora. Lembrando que as outras 2 vagas nas quartas de final vão ser definidas hoje. Teremos um jogo entre Borussia Dortmund e Monterrey, provavelmente o Borussia se classifique. No outro jogo, Real Madrid ou Juventus. Acredito que o Real Madrid se classifique. É isso mesmo, Rangel? Tô errado? Por aí. Eu acho até que o Monterrey tem uma chance um pouco maior contra o Borussia, porque fez uma boa fase de grupos também, vem surpreendendo. O Borussia não joga um futebol tão bonito assim, não fez isso na fase de grupos, mas realmente chega como favorito ainda. Perfeito. É isso, vamos então torcer pelos nossos times. Rangel Diniz, muito obrigado pela sua participação, forte abraço e até a próxima. E o Brasil, então, é Palmeiras e Fluminense nas quartas de final do Mundial de Clubes. 9 horas e 2 minutos, aproveito também para me despedir de